irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus seja louvado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos cultuá-lo, louvá-lo e adorá-lo na beleza de sua santidade. Eu quero fazer a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, apenas o versículo de número 15. Lucas 7 e o versículo de número 15, que diz assim: E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, ou devolveu-o à sua mãe. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração sobre o tema restaurador de sonhos. A mensagem nesta noite está baseada no tema restaurador de sonhos. É bem verdade que dizem por aí que aquele que não sonha não vive. Os sonhos são os grandes motivadores da nossa vida. Nós precisamos sonhar para que tenhamos motivação para continuarmos vivendo. E todos os sonhos servem como engrenagem do nosso dia a dia, fazendo com que tenhamos motivos para continuarmos nesta caminhada. E quando nós chegamos em um determinado momento da nossa vida, e nós não conseguimos realizar algum sonho que nós temos, então nós projetamos estes sonhos aos nossos filhos, porque aquilo que eu sonhei para mim, e eu vejo que não consigo mais colocar em prática, não consigo realizar este sonho, eu transfiro este sonho para os nossos filhos. Então, quando nós temos uma motivação que é o sonho, mas ele não se encaixa mais em nós, nós pegamos esta motivação de vida e transferimos para os nossos filhos. O texto que nós lemos narra a história de uma mulher que havia colocado todos os seus sonhos sobre o seu único filho. Só que a história narra que ela está indo para um cemitério para sepultar o seu filho, ou seja, para sepultar os seus sonhos. O texto começa dizendo que Jesus segue para Naim. Versículo 11 do capítulo 7 diz assim: E aconteceu pouco depois, ele ir à cidade de Naim. Naim significa consolo. E quantas vezes em nossa trajetória nós buscamos algo ou buscamos em alguém porque houve uma boa fama ou porque houve uma boa palavra sobre, e quando nós encontramos esta pessoa ou este local, nós nos frustramos porque não passava de nome. Só que quando Jesus está na história, aquilo que parece que não é, que não vai dar certo, que não vai funcionar, Jesus faz dar certo, Jesus faz funcionar, porque aonde Jesus coloca a mão, tudo acontece, porque operando Ele, quem impedirá? Naim é uma cidade pequena, pobre, desprezível, que quase não aparece ou não aparece na Bíblia, a não ser aqui, quando Jesus vai até esta cidade pequena, pobre e desprezível,
Porque Jesus, ele não se importa com aquilo que é grande, com aquilo que tem status, ou com aquilo que é ovacionado. Jesus não está preocupado com aquilo que todo mundo quer. Jesus está preocupado com todos aqueles pela qual ele morreu, verteu o seu sangue na cruz. Jesus está preocupado com você, não importa onde você está, o que você é ou o que você está fazendo. Jesus está indo a uma cidade pequena, pobre e desprezível, assim como foi com Davi. 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia nos ensina que Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E quando ele chega na casa de Jessé, ele conversa com Jessé, e Jessé então começa a apresentar os seus filhos, e passa todos os seus filhos diante dos olhos de Samuel, e para cada um que passa, Samuel no seu coração diz: é esse, tem pinta de rei. E Deus fala no coração de Samuel: não é esse. Então passa mais um, e Samuel se engana, porque está olhando com os olhos, e ele pensa: este é o rei, tem pinta de rei. E Deus diz para Samuel: não é esse. E então acaba-se todos os filhos de Jessé. E aí ele pergunta para Jessé: será que eu errei? Será que Deus errou? Então ele pergunta para o pai daqueles meninos: falta mais alguém? Jessé diz: falta. E olha o que o Jessé fala: falta o menor. Falta o menor. Porque Deus já estava olhando o menor, enquanto Samuel olhava o melhor. Deus estava olhando para o coração de Davi, enquanto Samuel estava olhando para a aparência dos irmãos de Davi. Mas quando Deus quer escolher alguém, quando Deus quer levantar alguém, Ele não olha para a aparência, Ele olha para o coração. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo de número 1, versículos 27 e 28, que ele diz assim: que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sãs, as que não são para confundir as que são. Deus está escolhendo as coisas loucas neste tempo, Deus está escolhendo os pequenos neste tempo, porque Deus quer fazer grandes coisas no meio do povo de Deus. Aproveite a situação em que estamos vivendo, para que você faça uma autocrítica para si mesmo, e entenda que Deus está esperando de você grandes coisas. Ele está levantando você neste período difícil que a igreja está passando, porque Deus espera que você faça algo para Ele. Jesus foi até uma cidade pequena, pobre e desprezível, para realizar um grande milagre. Continuando no texto, a Bíblia diz, no versículo 11: e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Por que Lucas faz questão de separar discípulos de grande multidão? Por que Lucas não colocou todos eles no mesmo bolo para dizer que havia uma grande multidão? É porque ao redor de Jesus, ao redor daqueles que vivem na igreja, existem dois tipos de pessoas: os discípulos e a grande multidão. Os discípulos pisam onde Jesus pisou, os discípulos comem a poeira que Jesus levanta, os discípulos fazem aquilo que Jesus manda. A multidão só segue Jesus por causa do pão. E a grande multidão e os discípulos acompanharam Jesus até a cidade de Naim. Versículo de número 12, a Bíblia diz: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Eu quero que você entenda o que Lucas está dizendo aqui no versículo 12. Lucas agora coloca o cenário mais ou menos assim:
Na porta da cidade, bem perto dela, existe um defunto, existe uma mãe e existe uma multidão, todos enlutados, todos passando por um momento difícil, todos eles sofrendo com a perda de um jovem que está deitado naquele esquife. E quando nós fechamos um pouco a nossa lente e olhamos para a mãe daquele jovem, nós vamos entender que ela era uma viúva e tinha perdido o único bem valioso que ela tinha na sua vida, o seu filho. E agora nós temos de um outro lado do versículo 11, Jesus e todos aqueles que o acompanhavam. E aqueles que estão saindo da cidade, os que acompanhavam o cortejo fúnebre. E aqui nós vamos ter o encontro de dois tipos de pessoas: os que estão sofrendo, os pranteadores, os enlutados, e do outro lado nós vamos encontrar os agraciados, porque já estão andando com Jesus. No meio da multidão de enlutados, tem aqueles que choram porque amavam o garoto, e tem também os pranteadores profissionais, que são contratados para chorar nos velórios. São aqueles que são contratados para chorar na procissão fúnebre. Eles mal conheciam o garoto, talvez nem a mãe do garoto eles conheciam, mas eles estavam ali chorando, profissionalmente chorando, porque nem todos aqueles que estão ao nosso redor se importam conosco. Nem todos aqueles que estão andando conosco se importam conosco. Só que mesmo no meio de uma multidão de pranteadores profissionais, eu esteja sozinho, ao meu encontro está vindo alguém que se importa comigo, que conhece a minha dor, que sabe do meu sofrimento e vai me consolar. Este homem se chama Jesus. Jesus está chegando em Naim. Uma viúva desfilhada, sem marido e sem filho. Era uma mulher que tinha um sonho de constituir uma família. Então ela casa-se com um homem, e através deste casamento eles têm um filho. O marido morre, ela já perde metade da sua vida, e ela continua então a sua vida de sonhos junto com o seu filho. Agora o menino está crescendo, eles estão formando memórias da sua família, mãe e filho, filho e mãe, até que de repente, como se fosse um golpe da vida, aquele menino morre. Aquela mulher entra em um estado de desespero muito grande, terrível, porque ela já não tinha um marido. E nós bem sabemos que na época dos textos bíblicos, uma viúva era uma pessoa totalmente dependente, e ela tinha apenas um menino para cuidar dela, e esse menino se vai. Eu quero que você entenda qual é a situação desta mãe, desta mulher desesperadora. Isso está no versículo 12, mas quando nós entramos no versículo 13, a Bíblia diz: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores.
é o encontro das duas multidões. Uma multidão enlutada com uma multidão agraciada. E o versículo 13 me faz refletir um pouco mais profundamente. Pense comigo, duas multidões. Na multidão de enlutados, várias pessoas chorando, várias pessoas se lamentando, várias pessoas andando ao lado daquele esquife ou atrás daquele esquife, mas a Bíblia diz, e vendo-a. No meio daquela grande multidão de pessoas chorando, como é que Jesus enxergou a mãe? Porque Jesus, ele não olha para as lágrimas, Jesus enxerga o coração. Todo mundo pode chorar, mas lá no coração, só quem realmente está sentindo é que Jesus vai ver. É por isso que a Bíblia diz que Deus é aquele que esquadrinha o coração do homem. Esquadrinhar o coração do homem é começar a separar aquilo que é bom do que é ruim, que está no coração. E a palavra de Deus diz, e vendo-a. Eu quero ter uma palavra para você nessa noite. Jesus, você pensa que não, mas Ele está vendo o teu sofrimento. Você acha que Ele não está vendo, mas Ele está vendo aonde você está. Ele vê o que você passa, Ele vê o quanto você chora, Ele vê o quanto você está aflito. De longe, no meio da multidão, Ele vai ver você. Jesus viu. E Jesus apenas não vê. Ele não vê apenas, Jesus também sente. Porque quando Jesus vê um coração aflito, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Jesus viu e Jesus sentiu. Sabe o que é compaixão? É sentir a mesma dor do outro. Porque quando Jesus vê o sofrimento de alguém, Ele divide aquele sofrimento com este alguém. E é por isso que a Bíblia diz que Ele se move de íntima compaixão. Sabe o que é se mover? É todas as suas entranhas emocionais sentirem a mesma dor daquela mulher, que sabia o quanto ela estava sofrendo com o seu filho naquela esquife. Jesus sente compaixão daqueles que estão sofrendo. Jesus viu, Jesus sentiu e Jesus agiu. Versículo 13 termina assim, e disse-lhe, não chores. Não chores. Conjecture comigo. Jesus se aproxima da mulher. Jesus, no meio da sua multidão, se aproxima da outra multidão de enlutados e vai até a mãe daquele garoto que está no esquife, porque de longe ele viu, se aproximando ele sentiu, e ao lado dela ele agiu, e ele disse uma palavra para ela: não chores. Talvez aquela mulher tenha olhado para Jesus porque ela não conhecia ele. Ela não sabia quem era aquele homem. Talvez ela tenha olhado para ele e perguntado: como não chorar? Os meus sonhos estão ali. Daqui a pouco eu vou enterrá-los. E eu não terei mais motivos para viver. Jesus não responde nada. Se essa foi a frase da mãe. Porque antes do milagre, Ele prepara aquele que vai receber o milagre. Porque enquanto nós choramos, nós não vemos o milagre. É preciso enxugar os olhos para que a gente veja o milagre. Porque aqui nós temos um mistério, queridos. Existia uma multidão que estava indo para a cidade, mas existia uma outra multidão que estava indo para o cemitério.
Existia uma multidão que estava indo para a cidade, e existia uma outra multidão que estava indo ao cemitério. Em qual multidão você está? Na multidão que está indo para a cidade, ou a multidão que está indo para o cemitério? O que eu acho lindo em Jesus é que no meio da multidão daqueles que estão indo ao cemitério, Ele tem condições de dizer: não chores, eu vou mudar este cativeiro, eu vou mudar essa situação. E depois que Ele fala com a mãe, Ele quebra um protocolo, versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levavam pararam. Olha que interessante. Por que Jesus não tocou no jovem? Porque se Ele toca no jovem, o jovem ressuscita. Mas Ele precisa tocar no esquife para todo mundo parar para ver o milagre acontecer. Ele toca no esquife para que todo mundo pare, e aí sim Ele faça um milagre, porque todo mundo vai ver o que Jesus é capaz de fazer. Você não entendeu ainda? Você vai ver o que Jesus é capaz de fazer na tua vida. Você vai ver o que Jesus é capaz de fazer na tua casa. O que você vai ver é Jesus realizando um milagre tão grande que você não vai entender o que Ele vai fazer na sua vida. Então pare tudo para ver o que Jesus vai fazer. Jesus quebrou o protocolo. E aí as lentes mudam de foco. Não é mais Jesus e a mãe. Agora é Jesus e o filho. Porque aqui nós temos o encontro de dois filhos únicos. É o encontro de dois filhos únicos. O filho unigênito do Pai e o filho da viúva. Aqui nós temos o encontro de dois filhos. Um que vai morrer e um que será ressuscitado. É o encontro da vida e a morte. E quando o holofote vai para estes dois filhos, aí Jesus diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aí o milagre acontece. E nós vamos para o texto que eu li, versículo 15. Depois que Jesus fala com o jovem, a Bíblia diz que o defunto se assenta, que o defunto começa a falar, e Jesus restaura o jovem, a sua mãe. Jesus ressuscitou os sonhos e restaurou a sua mãe. Quando Jesus estava indo para a cidade, Ele passou pelo cemitério. Eu vou conjecturar. E quando Ele passa pelo cemitério, Ele encontra um homem trabalhando, que é o coveiro. E aquele homem está preparando uma sepultura. E enquanto ele prepara a sepultura, Jesus diz para ele: pode fechar, porque hoje ninguém será enterrado aqui. Eu estou indo para Naim e vou realizar um milagre, e os sonhos não serão enterrados aqui. Jesus já preparou o milagre. Jesus vai restaurar os teus sonhos. Jesus vai restaurar a tua família. Jesus vai restaurar o teu casamento. Porque há anos atrás você sonhou, e hoje você vê os sonhos despedaçados. Mas Jesus está indo ao teu encontro para restaurar os sonhos. Já mandou fechar a sepultura dos sonhos, e o restaurador de sonhos está chegando na tua vida. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com esta palavra no coração. Jesus, o restaurador de sonhos, está chegando na tua casa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.